Oiê! Olha eu aqui com mais uma atualização para você do departamento pessoal. Bora juntos para mais uma nova legislação que envolve o departamento pessoal. Gente, o DP não tem sossego, não tem um dia de paz. E temos mais uma lei para destrinchar. Foi publicada no último dia 22 de setembro, a Lei 14.457. Essa lei nos traz, ou seja, institui o programa Emprega Mais Mulheres, como também trouxe alterações à CLT. Essa lei nada mais é do que a conversão daquela MP 1116, ainda deste ano, que trazia o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens. Só que essa parte de jovens foi vetado. Então, hoje, essa lei somente institui o programa Emprega Mais Mulheres. Por quê? Porque tem muitos detalhes que estão relacionados, né, às mulheres empregadas. A lei é extensa, é uma mistura de medidas que foram implantadas durante a pandemia, durante a Covid-19, e aí, muito daquilo que o governo achou de positivo, trouxe em forma de lei, né, através dessa lei 14.457. Eu vou trazer agora para vocês pontos trazidos pela lei e vou detalhar um desses pontos que eu acho de extrema importância nós sabermos aí de primeira mão, porque eu sei que vai chover de perguntinhas para o departamento pessoal quanto a essa questão. Mas deixa eu trazer para vocês os pontos aqui que trouxe, né, que essa lei nos trouxe. Reembolso creche, flexibilização do regime de trabalho, traz também a antecipação de férias individuais, suspensão do contrato de trabalho das mulheres para fins de qualificação profissional e dos pais empregados para acompanhamento do desenvolvimento dos seus filhos, traz também alterações no programa da empresa cidadã. Bom, quando eu resolvi fazer esse vídeo, eu pensei, caramba, o que vai mais impactar o departamento pessoal que eles têm que saber de imediato? Nós vamos ter muitas informações aqui no Portal Contábeis para vocês, né, sobre essa lei. Mas o de impacto agora, que eu sei que vamos ter muita gente perguntando, é sobre a flexibilização do regime de trabalho para o apoio à parentalidade, porque esse é um dos pontos de extrema importância trazido por essa lei. E quando eu falo em parentalidade, eu estou falando na família, todos que envolvem ali a família. Então, é o pai, a mãe, que está envolvido na criação dos seus filhos, né? Então, o governo falou, olha, eu vou ali ajudar esse pessoal a ter uma flexibilização para que eles possam acompanhar melhor os seus filhos aí, seus filhos pequenos no dia a dia, porque nós sabemos que não é fácil a rotina de pai, de mãe com filhos, né, pequenos. Dentro dessa flexibilização do regime de trabalho, nós temos o primeiro ponto aqui que eu vou detalhar para vocês, que é o teletrabalho para mães empregadas e pais empregados. Então, a partir de agora, da publicação dessa lei, ela nos deixa claro que as empresas deverão priorizar e alocar em vagas que possuem atividades que possam ser efetuadas de forma por teletrabalho, ou por trabalho remoto, ou que seja por trabalho às distâncias, aquelas empregadas ou empregados com filhos, enteados ou crianças ali que estão sob guardas judiciais desses, né, desses empregados até 6 anos de idade. E os filhos com deficiência sem limite de idade. Se o empregador estiver contratando uma mãezinha que tenha filhos com até 6 anos de idade, deverão dar preferências e alocar esses em vagas, né? E que possam ser, que de preferencialmente ali, sejam efetuadas por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, para que o pai ou a mamãe possa acompanhar o desenvolvimento desses pequenos, certo? Então, se a atividade daquela mãezinha ou paizinho que tem esse filho até 6 anos pode ser realizada por meio de teletrabalho, trabalho remoto, o que o RH tem que fazer? Preste atenção, deverá priorizar essas vagas para essas contratações, essas alocações. Primeiro ponto. Qual é o segundo ponto trazido sobre a flexibilidade, tá? Que é quanto à flexibilização do regime de trabalho e das férias. E o que quer dizer essa flexibilização de regime de trabalho e das férias? As empresas poderão considerar e priorizar também a concessão de uma ou mais medidas, olha só, de uma ou mais medidas de flexibilização da jornada de trabalho às empregadas ou aos empregados. Quando eu falo na flexibilização desse regime de trabalho e das férias, eu quero enfatizar aqui com vocês, tá? Porque ficou muito confuso isso na medida provisória 1116, que se interpretava que era muito ligada ao pai, que a lei 14.457, ela traz pra gente muito claro que essa flexibilização, que eu estou pontuando aqui com vocês, ela é para pais e mães, e que tem ali filho enteado ou está sob sua guarda de filhos até 6 anos de idade, tá? Com até 6 anos de idade, com deficiência, e tem esse objetivo de promover a conciliação entre o trabalho e essa parentalidade que eu já expliquei para vocês. Só que, aqui nós temos que destacar um ponto, desde que seja por vontade expressa dos empregados ou das empregadas, tá? Mas vamos às medidas. Quais são as flexibilizações que eu posso adotar? Eu posso adotar o regime de tempo parcial. Relembrando, o que é o regime de tempo parcial? É aquele cuja duração não pode exceder 30 horas semanais e não pode realizar hora extra, ou cuja duração não exceda 26 horas semanais e, se for essas 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas extras semanais. Esse é o nosso regime de tempo parcial. Então, podemos colocar isso aí para esses empregados.
como também podemos aderir ao regime especial de compensação de jornada, que é uma dessas flexibilizações. O que é isso, Paulo? Esse regime de flexibilização de jornada, vocês lembram daquele banco de horas trazido pelas MPs na época do Covid, banco de horas negativo? Pois bem, ele está de volta através dessa lei. Então, essa compensação é quando nós utilizamos o banco de horas do empregado ou da empregada para compensar a jornada. Essa lei também nos deixa, tá? Nos dá segurança e deixa claro para a gente quando da rescisão do contrato de trabalho, aquelas horas acumuladas e não compensadas, o que eu posso fazer com segurança a respeito dessas horas? Porque isso foi uma polêmica na época da pandemia, que nós tínhamos aquele banco de horas negativo, tá? Então, agora, a legislação traz claro que, em caso se seja adotado esse regime especial de compensação de jornada, que é aquele tal, né, que nós chamamos de banco de horas, que pode, inclusive, ser negativo, a gente pode descontar das verbas decisórias, na hipótese de banco de horas for a favor do empregador, como também pagar juntamente com as verbas decisórias, na hipótese que o banco de horas for em favor do empregado. Então, ficou isso claro para a gente, nos deu segurança jurídica para poder realizar, né, esse desconto do banco de horas negativas ou o pagamento. Ainda falando sobre a flexibilização, temos também a jornada 12 por 36, que poderemos adotar como flexibilização para esses que se encaixam aqui nessa nova lei. Então, essa jornada 12 por 36, para quem não sabe, na prática, é aquela onde o empregado, né, trabalha das 10 às 22 em uma segunda, e seu próximo dia de trabalho será somente na quarta-feira, no mesmo horário, tá? Ele trabalhou, né, ali 12 e por 36, entenderam? Tá? Então, só que nós não podemos esquecer que, para quem, todos os detalhes para quem trabalha nessa jornada, tá? Segue igualmente. Também parte dessa flexibilização, temos a antecipação de férias individual, que também veio da medida provisória na época da pandemia, né, da Covid. E essa danada, ela surgiu lá e agora está de volta. Porém, nós temos que lembrar os detalhes que temos que observar quando falamos nessa antecipação de férias individuais. A lei traz para a gente que a antecipação de férias individuais, ela poderá ser concedida mesmo que o empregado ou a empregada não tenha transcorrido ali o seu período aquisitivo. Ou seja, mesmo que ele não tenha o período aquisitivo completo, ainda assim poderá utilizar dessa antecipação de férias individuais. Em razão de quê? Dessa necessidade de apoio ao primeiro, né, até o segundo ano de nascimento do filho. Então, você poderá adotar e antecipar as férias dessa empregada, tá? Ou do empregado ali, se for o caso. Essa antecipação de férias, ela não poderá ser usufruída em período inferior a 5 dias, como também, se for vontade do empregador, poderá optar por efetuar o pagamento adicional ali de 1/3, tá? Após a concessão dessas férias, até a data que é devida ao 13º. Então, eu deixo de pagar esse 1/3 juntamente com as férias e vou pagar ali até o 13º salário, né? Qualquer mês que seja, desde que não ultrapasse o 13º salário dela, tá? Pode pagar junto com o 13º? Pode, não tem importância. Você não pode ultrapassar, né, esse prazo para pagamento desse 1/3, tá? Mas, se vocês forem lembrar aí, segue da mesma forma que foi lá na época da nossa estado de calamidade, né, na época da pandemia. Então, essa antecipação de férias, ela também poderá ser paga até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Estão lembrados disso? Segue a mesma coisa, tá? E não temos o pagamento do dobro por estarmos pagando ali até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, a gente não paga mais, não é necessário, nos moldes dessa lei, efetuarmos o pagamento naqueles 2 dias antes, né, da saída de férias. A gente tem até o 5º dia útil do mês subsequente para poder realizar o pagamento dessa antecipação de férias. Isso é muito positivo para aquelas mamães, né, ou papais que não têm período aquisitivo completo, mas precisam ficar com seus pequenos um tempo a mais, e aí poderá ser utilizado agora com essa flexibilização trazida pela lei. Tá? Outro ponto importante, ainda falando sobre as férias individuais, é que se ocorrer o pedido de demissão pelo empregado e esse não teve ainda o seu período aquisitivo completo, essas férias antecipadas e usufruídas, elas serão descontadas ali nas verbas decisórias, tá? Poderão sim ser descontadas, mas muita atenção aqui, é só no caso de pedido de demissão, ok? O que mais poderemos utilizar como flexibilização aí em apoio a essa parentalidade? Podemos utilizar o horário de entrada e saída flexível. O que é esse horário de saída e de entrada flexível? Caso a atividade do empregado ou da empregada permitir, os horários, né, fixos ali da jornada de trabalho, eles poderão ser fixados. Como assim, Paulo? Vamos lá? Vou te explicar. Então, horário flexível é aquele onde o empregado, desde que cumpra aquelas 8 horas diárias, né, ele tem a liberdade de decidir como essas 8 horas serão cumpridas. Oi, como assim? Eu até vejo vocês aí do outro lado, né, se questionando. Vou trazer um exemplo para ficar fácil. Então, vamos pensar que o horário de trabalho do empregado ou da empregada é entre as 8 da manhã e sai ali, o horário dele sai às 17 horas. Então, geralmente, acontece esse horário aí, né, desses horários fixos nas empresas, tá? Então, como que ele pode cumprir? Através dessa flexibilização de jornada. Ele pode entrar às 9 e sair às 18, ou ele pode entrar às 7 e sair às 16, ou ele poderá entrar às 10 e sair às 19, desde que ele cumpra aquelas 8 horas diárias. Gente, eu acho isso sensacional, né? Nós, mamãezinhas que estão aqui assistindo esse vídeo, sabem como é de extrema importância isso para nós que somos mães, justamente porque tem horários, né, que demandam ali um tempo maior
dentro de casa para poder ajustar, ou criança na escola, ou, né, qualquer que seja ali, os corres que só nós, que somos papai e mamãe, sabemos que temos que fazer. Então, agora poderemos utilizar dessa jornada flexível. Agora eu quero trazer para vocês um cuidado quando eu falo dessa jornada, tá? O empregador tem que deixar muito claro essas regras desse trabalho flexível, tá? O intervalo de horário tem que ser previamente estabelecido, nós temos que considerar os limites do início da atividade, do final, né, de horário de trabalho diário, e esses horários, vocês têm que lembrar, deverão ser sempre registrados, assim como os demais, tá? Não é porque é flexível que eu vou deixar de bater meu ponto, tem que ser registrado, tá? Assim como você registraria se tivesse o horário normal ali, tá? Também é importante lembrar a vocês que mesmo tendo esse horário flexível, caso ultrapasse a jornada dele diária, aquele empregado terá direito a receber essas horas extras e outros adicionais, caso vier a ter. Porque, por exemplo, pode ser que ele trabalhe em horário diurno, mas ele faça um horário noturno. Se ele fez horário noturno, as horas extras, como também o adicional noturno, será devido, tá? Então, esses acordos, essas regrinhas, elas têm que estar muito bem estabelecidas, muito bem costuradas aí com os empregados que forem adotar, né, esse regime de trabalho flexível. Então, por isso que é fundamental que no acordo a ser realizado, todas essas particularidades sejam muito claras. Essas regras para o pagamento dos tais adicionais, os contratos de trabalho firmados com os funcionários, têm que prever todas essas informações para dar segurança, né, jurídica ali, mesmo que a gente tenha uma lei, mas que essas regras sejam estabelecidas. Para a gente finalizar, o que eu quero trazer para vocês? Condições específicas trazidas pela lei, onde podemos adotar essas flexibilizações, tá? Prestem atenção. Falei todas as que possuem na legislação, mas quando? Quais são as condições para que eu possa adotar qualquer que seja uma dessas flexibilizações? Vamos lá. No regime de tempo parcial, como também na antecipação de férias individuais, só poderão ser adotadas até o segundo ano de vida ali do filho, tá? Até mesmo para os filhos com deficiência, ok? Segundo ano do nascimento do filho enteado, da adoção ou da guarda judicial. Então, mais uma vez enfatizando, para o regime de tempo parcial ou a antecipação das férias individuais, até o segundo ano do nascimento do filho enteado, ou da adoção ou da guarda judicial. Fechou? Entenderam essa questão? Maravilha. Outro ponto de extrema importância é como que será adotada essas medidas, tá? Olha só, todas essas medidas deverão ser formalizadas, a lei deixa isso muito claro, ou por acordo individual, ou por acordo coletivo, ou através da convenção coletiva de trabalho. Tendo tudo isso, seguindo todas essas informações que eu trouxe para vocês, essas condições, né, todas essas formalizações, poderá então utilizar a flexibilização do regime de trabalho e apoio à parentalidade, todos esses detalhes que eu trouxe para vocês. Tá certo? Então é isso, um grande abraço para vocês e até daqui 15 dias no nosso próximo Direto à Fonte aqui no Portal Contábeis comigo, Poliana Tibúrcio. Tchau, tchau!